Agora falando um pouco desse circuito, eu estou usando um resistor LED de brilho intenso. Eu estou usando aqui o nosso LDR, esse amiguinho, e um LM35. Eu falei errado. Esse aqui é o LM35 e esse aqui é o LDR. E o buzzer. Então, basicamente são esses componentes. Eu quero fazer mais sobre o uso de sensores. E lembrando que essa aplicação aqui, ela está só remota, mas caso você faça uma integração com o Mosquito e use um servidor online, quando a variável recebe um sinal, você consegue fazer até mandar mensagem ou e-mail, notificação no celular, dependendo do aplicativo. Ou se não, pode usar uma rede, por exemplo, OPC, que foi que eu estudei em uma matéria optativa, que você consegue fazer a integração. No caso, eu não estava usando Arduino, eu estava usando um ESP32 para fazer essa comunicação, pelo fato de que a placa já tinha uma conexão Wi-Fi, então isso daí é um diferencial. Mas, usando alguns fields, dá para fazer algumas modificações e ter um funcionamento semelhante. Então vamos falar um pouquinho do que eu pensei. Eu estou usando 7 LEDs coloridos de brilho intenso. Eu estou usando dois sensores. Aqui eu tenho um sensor de temperatura, o LM15, LM35 e um LDR aqui. A função do LDR é medir luminosidade. Então eu tenho um celular aqui para fazer o controle de luminosidade. E o LM35 ele é questão de temperatura. Então, o que eu pensei? Esses três primeiros LEDs aqui, eles indicam a temperatura. Então, se a temperatura estivesse abaixo de tal valor, ia acender um LED, acima de o outro LED. Se a temperatura estivesse muito alta, acender os três. Então, beleza. Esse segundo par de LED, segundo par de LED, eles vão acender quando a incidência de luminosidade em cima do LDR for alta. Então, no caso, como o celular está iluminando ali, a incidência está alta. Se a incidência diminuir, ele vai ligar esse último LED e vai ativar o buzzer. Então, aqui no caso, eu coloquei 3 estágios também. Então, ele incidindo diretamente vai acender as 3 luzes. Parcialmente 2. E quando tem pouca, ele liga o buzzer. Então, se a gente voltar, ele desliga. E colocar mais perto, ele acende. Vamos lá, falando um pouco sobre o nosso sensor de temperatura, aqui a gente tem a resolução dele, que é a leitura mínima por bits, é uma regra de 3 simples que a gente faz para cada dispositivo. Então, no caso, a gente tem essa resolução multiplicada pelo valor que ele está lendo na nossa porta. Então, no caso, a gente está pegando a variação de tensão que ele está captando, multiplicando por esse parâmetro aqui, que é o nosso parâmetro, nossa resolução de conversão, e ele já mede a temperatura em tempo real. Lembrando que aqui no nosso monitor serial, tá vendo que os valores estão atualizando muito rápido. Geralmente quando a gente vai usar só a porta serial, a gente coloca um loop para mostrar os valores mais devagar, para ter uma leitura mais eficiente. Mas como aqui eu estou rodando, no caso, para ver os LEDs mudando, eu não achei que compensava colocar um delay.